Nós temos, então, até esse ponto, a equação do movimento em termos desse vetor tensão T índice zero aqui. A fase seguinte consiste em representar esse vetor tensão em componentes. Então, vem uma questão de escolher quais componentes, escolher qual a base em relação a qual vai ser feita essa representação. Então, existem duas delas bastante clássicas, que justamente vão atingir, vão chegar a cada um dos dois tensores de tensão de Euler-Kirchhoff. A primeira delas é representar esse vetor aqui nas direções cartesianas originais, e 1, e 2 e 3. Então, isso aqui daria essa representação. Você considerar que existe um conjunto, existe um tensor cujas projeções em cada uma das três direções cartesianas resulta nos vetores tensão atuando naquela mesma face na configuração deformada. Certo isso? Quer dizer, a definição desse tensor é uma definição indireta. Primeiro é dito que vai existir isso aqui, que naturalmente ele tem que ser tal que, sob essa transformação, vai resultar naquilo. Então, em termos de criação, você parte de força, depois identificou esse vetor aqui, como algo, uma concepção matemática, uma força real por unidade área atual, e em seguida postula que esse vetor pode ser representado como uma transformação de uma outra entidade, de um tensor. Então, a partir daqui que vai se identificar quem é esse tensor. Nós podemos abrir essa representação de notação inicial para as componentes. Então, a componente I disso aqui vai ser a componente KI vezes a componente K desse aqui, dessa maneira. Por outro lado, essa componente do vetor normal, lembra que esse aqui é o vetor normal, as faces indeformadas. Isso aqui é o delta de Kronecker. Quando você aplica esse delta de Kronecker aqui e multiplica pelo vetor unitário I, você passa a ter essa representação do vetor tensão, em termos das componentes cartesianas desse tensor aqui. Então, essas componentes elas são visualizadas dessa maneira, nessa matriz. Se a gente analisa isso, dá para ver que essas três componentes aqui correspondem ao vetor tensão da face 1, essas aqui da face 2 e essas da face 3, que foram definidas ali. Okay? Lembra que existe uma transposição aqui. Aqui, essa figura é uma figura que eu acho bastante elucidativa para vocês terem uma visão mais clara ainda das componentes desse tensor. Para falar nisso, esse aqui é o chamado primeiro tensor de Euler-Kirchhoff, esse T0 aqui. O que significa as componentes, cada uma dessas componentes aqui? São tensões num elemento deformado, numa das faces deformadas. Por exemplo, essa primeira linha vai ser da face que inicialmente, onde nós estamos aqui, direção 2 e 3. Então, essa face aqui provavelmente era a face que inicialmente estava na direção 3. Então, nós teríamos isso aqui. Essas três componentes do tensor tensão que atuam aqui. Lembrando, força atual dividido por unidade de área
inicial. Mas essas três componentes, elas estão nas direções cartesianas. Então, isso aqui é o T32, é o T33, essas componentes aqui. Então, elas não são componentes, digamos, colineares, coplanar ou perpendiculares a essa face deformada. A face pode estar em qualquer orientação, face deformada. Mas isso aqui sempre, as componentes serão nas direções de referência. Então, para um N arbitrário, agora não um vetor normal a uma dos eixos indeformados, mas com uma orientação qualquer. Então, esse T ele funciona como uma transformação. Ele, T transposto, aplicado sobre essa direção arbitrária, vai produzir o vetor tensão, com essas componentes aqui. Isso significa que, lembra que inicialmente esse T0 era feito para quê? T0 foi definido para representar, podemos colocar aqui, para representar a força atual verdadeira. Então, T0 foi criado para representar essa força aqui, que é uma força física. Se a gente agora usa essa representação do vetor tensão aqui, em termos do tensor tensão, de Euler-Kirchhoff, aí a força fica representada dessa maneira. Aqui eu não deduzi, eu simplesmente trouxe pronta, porque isso tem também em qualquer livro de mecânica dos sólidos, a dedução para a fórmula de Nanson. Não sei se vocês lembram o que é a fórmula de Nanson. Ela é uma conversão, digamos assim, entre vetor normal indeformado e deformado correspondente materialmente. Então, dado um vetor normal na configuração indeformada, ele se transforma nesse outro vetor aqui. Pelo menos os dois, lembra que os dois são unitários, então não é uma correspondência como dxão, dxinho, em que isso é feito através do F, do gradiente de deformação. Aqui ele simplesmente faz uma correspondência entre dois vetores, ambos unitários. Mas é sempre uma correspondência entre a configuração material e espacial. Essa conversão é feita dessa maneira aqui. Onde isso aqui é o determinante de F, a densidade inicial em relação à área, ao volume inicial, em relação ao volume atual. Essa representação aqui também dá para enxergar alguma outra coisa. Esse valor aqui é um escalar. Então, isso aqui é um vetor. Esse vetor ele é paralelo a N. A Nzinha. Então, esse valor aqui apenas modifica o comprimento desse vetor aqui. Quer dizer, esse vetor também ele é na mesma direção que esse. Então, basicamente, o F ele faz a rotação e isso aqui se encarrega de ajustar o comprimento. Bom, com essas definições aqui, é possível reescrever a equação do movimento que nós tínhamos escrito usando, digamos, equilíbrio dinâmico, usando a segunda lei de Newton, nós tínhamos escrito em termos do vetor tensão. Era essa aqui a equação do movimento que nós chegamos. Se a gente usa essa representação em termos do tensor tensão de Euler-Kirchhoff, você coloca isso aqui, lembrando que isso não varia com xão. Então, fazendo simplificações, você chega a isso aqui em notação em coordenadas, em componentes cartesianas, né? Então, agora, a equação do movimento em termos do primeiro tensor de Euler-Kirchhoff. E aqui tem uma observação que o tensor de Cauchy, que nós não chegamos a visualizar ainda, ele é considerado como tensão verdadeira. Mas esses tensores de Euler-Kirchhoff não são tensões de verdade, são pseudotensões, são entidades que não têm uma grande significação. Imagina, é uma força normalizada por uma outra área.
certo? Isso não impede que eles tenham bastante utilidade prática em cálculos. E é por isso que eles são usados. Em seguida, vamos ver o tensor tensão de Cauchy. Então, a gente recomeça com a história. Começamos com o vetor força real, o atual, o que atua no elemento diferencial da configuração deformada, dp. No caso anterior, a gente representou aquilo lá por um T0, aqui nós vamos representar por um T, onde esse T ele é a força real por unidade de área atual, a área exatamente onde atua essa força. É bastante mais razoável, né? É por isso que esse aqui é o chamado tensão verdadeiro. Ele é, de fato, uma tensão. Então, a partir daí vem a questão de como representar esse vetor tensão em termos de um tensor, como uma transformação dessa forma. Então, é postulado que existe um tensor tal que, aplicado sobre o vetor normal, que identifica uma das faces, ele vai gerar o vetor tensão que atua naquela face deformada. Então, nas três faces, se a gente aplica isso ali, com esse fato de que as componentes desse vetor unitário espacial é o delta de Dirac, aliás, o delta de Kronecker, a matriz identidade. Então, aplicando isso aqui, você chega nessa representação diádica desse vetor, para o vetor tensão em cada uma das faces. Agora, se o vetor, uma vez tendo isso, é possível chegar aqui, se essa face, se esse N é arbitrário, quer dizer, ele não está em nenhuma das direções cartesianas, mas ele é arbitrário, então esse tensor ele permite essa transformação. Ele transforma essa orientação arbitrária no vetor tensão. Isso permite, com algumas manipulações, identificar componentes do tensor tensão, que esse aqui é o chamado tensão de Cauchy. Os componentes ficam dessa forma, que vocês já estão habituados, onde cada uma dessas linhas aqui é formada pelas componentes do tensor que atua numa das faces. Bom, do ponto de vista de coerência, as coisas todas são mais coerentes com a definição de tensão de Cauchy, né? No entanto, as deduções, os cálculos se tornam muitas vezes mais fáceis, às vezes até mais óbvias, usando outras definições. É por isso que teve o primeiro de Piola-Kirchhoff e agora o segundo de Piola-Kirchhoff. Como é que surge o segundo? Bom, primeiro nós vamos ver aqui, identificar mais claramente que nós temos esses aqui, Tzinho e esse tensor T, força atual por unidade de área deformada, de área atual também. É aquela correspondência, digamos, mais coerente. Esses que têm o índice zero, que nós definimos já acima, é a força atual por área material. Então, nós temos aqui também essas correspondências. A área material e o certo vetor unitário e a área atual com esse orientação Nzinho. O que nós temos aqui com essas tabelas é uma correspondência, por exemplo. Não são simplesmente 4 entidades independentes. Para entender essas coisas, eu acho que espero que vocês lembrem. A gente nunca está tratando dessas 4 entidades de forma independente. Tudo isso aqui são entidades que correspondem à mesma porção de matéria. Nós seguimos aquela porção de material. Então, aquela porção de material que compunha essa área DS0 é a mesma porção que compõe essa aqui. Mudou de posição e de formato. E esse vetor, aquela porção de material sobre essa área que tinha essa orientação aqui, agora passa a ter essa orientação aqui. Então, esses dois vetores correspondem à mesma porção de massa. Então, é com esse conceito que nós vamos conseguir fazer inter-relação entre os diversos tensores de tensão que surgiram. Então, primeiramente, entre o primeiro de Piola-Kirchhoff e o Cauchy.
O que eles têm em comum? Qualquer desses tensores de tensão, o que eles têm em comum? Todos eles servem para representar uma coisa única, que é a força atual, verdadeira, aplicada naquele elemento diferencial na configuração deformada, o dPzão. Então, dPzão ele pode ser escrito em termos desse vetor T, que é força por unidade de área atual. Então, em seguida, nós vamos representar esse vetor em termos do tensor de Cauchy. Então, vai ficar assim. Em seguida, nós vamos usar a fórmula de Nanson para converter esse vetor nzinho no nzão. Colocamos isso ali e colocamos aqui para fora os escalares. E, em seguida, usamos alguma regra de produtos tensoriais, mas, de fato, se você abre isso aqui em notação inicial, você consegue ver que o resultado disso vai ser o mesmo que você vai obter se você passar esse T transposto para o lado direito, transposto. Então, ele vai ficar simplesmente um T aqui, colocado nessa sequência. Então, por um lado, a força real, atual, tinha sido representada em termos do T. Mas também ela tinha sido representada em termos do T0, do primeiro de Piola-Kirchhoff. Só que aqui é o N grande. Se a gente subtrai esse dP por aquele, nós podemos colocar esse N aqui em evidência e vai ter isso aqui igual a zero. Como esse vetor ele é um comprimento unitário, ele nunca então é nulo, segue-se que esse termo aqui deve ser nulo. Isso aqui produz a relação que nós queremos. A relação entre o primeiro de Piola-Kirchhoff e o Cauchy. Está aqui. Com essas componentes aqui, etc. Bom, agora vamos tratar do segundo Piola-Kirchhoff. O primeiro de Piola-Kirchhoff ele é não simétrico. Então, isso que deu margem à melhoria naquele primeiro de Piola-Kirchhoff para gerar alguma coisa, algum tensor simétrico. Isso vem dessas ideias aqui, uma das maneiras. Você lembra que se você tem uma tríade atual, I1, I2 e 3, cada um desses segmentos que estão aqui, eles se deformam em outros segmentos que formam vetores que são oblíquos, os vetores E. O vetor I1, inicialmente, aquela porção de material fica alinhada na direção E1, I2 na direção E2, etc. Onde esses E's nós tínhamos deduzido antes, pode ter várias dessas representações aqui, em termos do X material, do F, né? F vezes N, ou as componentes de F. Então, aqui, agora, a representação da força verdadeira, que atua no instante atual. Nós tínhamos feito isso em termos de um vetor tensão por unidade de área indeformada. Anteriormente, nós tínhamos representado esse vetor em termos do primeiro tensor de Piola-Kirchhoff. Agora, a ideia é representar esse vetor em termos de um outro tensor que seja associado a esses vetores aqui. Basicamente, você considerar que as componentes desse novo tensor, essas componentes aqui, elas fariam uma combinação linear desses vetores aqui. Não, com essa figurinha a coisa fica mais simples de ver. Digamos que você queira representar nessa face 1 aqui, que inicialmente era perpendicular, estava na direção N1, nessa configuração deformada, aquela face está aqui, que tem essa normal Nzinho 1. E aqui nessa face atua uma força, esse dP, que de fato fica em termos desse vetor tensão T0 aqui, índice 1. Então nós queremos representar esse T1 aqui. Lembra, antes nós tínhamos usado essas componentes cartesianas aqui para representar esse vetor, que era o que estava lá atrás. Nós temos essa figura aqui. Ó. Aquele vetor ali estava representado nas componentes nessas direções aqui. I1, I2 e 3. Agora vão ser representados como uma combinação linear dessas direções aqui, que direção é essa? E2, que é a direção em que isso aqui se deformou, direção E2, a direção, aliás, E1, que é a direção em que isso aqui se deformou. Se deformou nessa direção E1.
Então, você vai ter uma combinação linear desse vetor, desse e do E3, com essas componentes aqui, para dar o seu vetor tensão. Com essa representação, nós voltamos àquela equação do movimento que já tem sido obtido, em termos do T0. Simplesmente nós trazendo isso para cá, nós representamos esse T dessa maneira, colocamos aqui, e aí pode-se agora trazer a representação do vetor em termos do F. Então, isso aqui já é o quê? As equações do movimento em termos dessas tensões. Essas é que são as chamadas tensões do segundo tensor de Piola-Kirchhoff. Existe geralmente uma melhoria que se faz, vê que você tem a derivada da posição espacial. Se você representa essa posição espacial com uma posição material mais o deslocamento em cada componente, esse gradiente aqui vai gerar esse delta de Kronecker aqui e o gradiente do deslocamento. Então, você converte isso dessa forma. E isso aqui pode ser aberto, porque agora vai ter situações em que vai ser bom olhar isso aqui de maneira aberta. Isso aqui ficam essas três equações aqui. Forças de corpo, forças de inércia, em cada uma das direções. Finalmente, eu fiz um resumo aqui entre outras correspondências, entre o primeiro e o segundo Piola-Kirchhoff, e também entre o primeiro de Piola-Kirchhoff e o Cauchy. Então, é bom que vocês tenham as três interrelações entre os três tensores. Então, essa parte aqui de equação do movimento e tensões, que nós tínhamos para sumarizar, é suficiente até esse ponto para estados triaxial de tensão e deformação. Nós precisamos agora complementar a parte cinemática. Aqui eu trouxe simplesmente, já de forma direta, as componentes do tensor deformação de Green-Saint-Venant. Vocês lembram que existe toda uma dedução para chegar aí com algum pressuposto, algumas hipóteses, né? No entanto, aqui é o suficiente para fazer o que nós precisamos na etapa seguinte. Aqui, de forma explícita, é bom que nós tenhamos isso aqui também, as três componentes de deformação normal e as três cisaliantes. E vocês lembram que o primeiro termo aqui, em cada caso, ou esses dois aqui, formam a parte linear, a relação da formação e deslocamento, e tudo que tem aqui à direita forma a parte não linear. Poderíamos colocar aqui entre colchetes tudo isso. Então, aqui nós coletamos a parte linear, que é o que vai formar as teorias linearizadas que são usadas em boa parte de cálculos, pré-dimensionamentos, e o que a gente usou também em boa parte dos capítulos anteriores desse livro. Vamos fazer uma pausa?